Fala aí, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto? Sou o Gigi. E a gente caminha aí para uma última parte de uma sequência de 3 aulas que eu estou trabalhando a questão da existência de Deus. Tá? Trabalhamos no primeiro momento a essência de Deus para os gregos, lembrando que não o Deus teologal que a gente conhece, mas algo que já se aproxima do Deus ocidental. Depois a gente caminhou na ideia da existência de Deus para a cristandade, em Agostinho e Tomás de Aquino. E agora a gente faz um conteúdo sobre a existência de Deus depois da Idade Média, na modernidade. Tá? Passeando aí por alguns filósofos que nos ajudam a entender um pouco essa questão da existência de Deus. E se você estiver junto comigo, bora filosofar. Então, beleza. Nos dois primeiros vídeos, a gente trabalhou meio que um diálogo. Um vídeo dialogou com o outro. Uma aula dialogou com a outra. Primeiro a gente viu Platão e Aristóteles, e a gente dialogou Platão e Aristóteles com Tomás de Aquino e Agostinho. No caso, Platão, Santo Agostinho, Aristóteles, São Tomás de Aquino. Né? Agora, a gente vai caminhar para compreender de que maneira, depois da Idade Média, se entende a ideia de Deus. É importante você entender o quê? Passada a Idade Média, a gente tem um movimento humanista muito forte, tá? A valorização do homem como centro do conhecimento está muito presente na sociedade, tá? Tudo parte do homem, e aí você tem uma mudança importante no processo de conhecimento com a revolução científica, tá? Você tem uma ciência que vai dando cada vez mais voz àquilo que é percebido, tá? E aí a concepção sobre Deus ela vai perdendo um pouco de espaço. Isso aí vai refletir no período contemporâneo com o fim da metafísica. Se você quiser dar uma olhada sobre esse conteúdo de metafísica, vale a pena. Lá eu tenho uma playlist sobre metafísica, você vai entender isso melhor. Mas o fato é que depois da Idade Média, a valorização do homem e da ciência foi diminuindo a importância da realidade de Deus no mundo. Mesmo assim, alguns pensadores vão retomar essa consciência de Deus e vão propor uma reflexão para que se possa provar, por meio da razão, que Deus é, de fato, algo real e existente. Tá? Então, vamos para a aula. Então, eu vou chamar essa terceira parte de conhecimento de Deus na modernidade, a partir da valorização da razão. Tá? Pós-Idade Média, a gente começa a ver um movimento racionalista ganhando muita força. O racionalismo que parte que o conhecimento é exclusivamente o conhecimento racional, é na razão. E aí, dois filósofos racionalistas vão nos ajudar a compreender a questão de Deus. O primeiro deles é René Descartes. E o René Descartes, ele escreve um livro chamado Reflexões, e nesse livro ele vai trabalhar a questão da existência de Deus. E como que, por meio da razão, René Descartes prova a existência de Deus. A razão, ela é um caminho para chegar até Deus. Aliás, Santo Tomás de Aquino já tinha dito isso para nós. René Descartes vai fazer reflexões e chegar à essência de Deus a partir de 3 argumentos. Ele vai partir de um primeiro, dessa relação do finito com o infinito. Vejam, nós seres humanos somos finitos. Nós nascemos, vivemos e morremos. Aquele ciclo natural que a gente aprende lá na escola, quando a gente é bem pequenininho. O homem nasce, cresce, reproduz e morre. Então, nós somos finitos. Descartes ele faz uma reflexão maravilhosa sobre isso. Ele fala, olha, o infinito só existe porque existe o finito. E, ao mesmo tempo, o finito só existe porque existe o infinito. Veja, o homem ele é finito. Se o homem é finito, deve haver algo acima do homem que seja infinito. É uma relação racional isso. Se o finito existe, quer dizer que existe algo superior ao finito, que é o infinito. E esse infinito, de alguma maneira, é aquilo que criou o finito. Ser finito é a marca do infinito em nós. Porque o infinito é perfeito, segundo René Descartes. Aquilo que é infinito atinge a perfeição. O finito é imperfeito. Vejam, o homem ele é finito. Logo, o homem ele é imperfeito. E o homem só é
finito e imperfeito, porque aquilo que é infinito e perfeito deixou marcas em nós, Deus. Então, a prova de que Deus existe é que o homem finito tem em si a marca da perfeição do infinito. Somos imperfeitos, mas o Criador infinito deixou essa marca em nós. Depois ele vai fazer uma outra reflexão que ele chama, que ele define que o homem sempre quer aquilo que não tem. Isso ele vai buscar lá no Platão, porque o amor para Platão já é isso. O desejo por aquilo que nós não temos. O ser humano, ele é desejo por aquilo que ele ainda não alcançou. E vejam, se fôssemos criadores, nós iríamos criar aquilo que queremos. Se nós tivéssemos criado a nós mesmos, nós teríamos tudo. Se nós tivéssemos o poder da criação, nós não ficaríamos sempre querendo mais. Então, o sinal de nossa limitação é o fato de nós sempre querermos algo e sermos incapazes de criar aquilo que queremos. Somente Deus tem condições de criar aquilo que o homem quer. Esse infinito é tão perfeito que ele é criador. O finito é tão imperfeito que torna-se criatura. Se fôssemos perfeitos, criaríamos aquilo que queremos. Mas somos imperfeitos. Somos finitos. E uma terceira reflexão que Descartes faz é a ideia de que o conhecimento em si, ele não nos permite desvendar o mistério da divindade. Pelo conhecimento inteiro, nós não alcançamos Deus. O conhecimento racional nos faz chegar próximo de Deus. A natureza de Deus, ela não é desvendada. A natureza de Deus não está a nosso alcance. Mas pela razão, nós podemos nos aproximar dessa natureza e automaticamente nos aproximar de Deus. E por que o conhecimento não nos permite revelar os mistérios da divindade? Porque nós somos finitos. Nós somos imperfeitos. Nós somos incapazes de criar. Então, Deus, que é infinito e perfeito, e que é capaz de criar, nos revela a sua natureza. E aí, pela natureza de Deus revelada, nós nos aproximamos dele. E assim, torna-se possível alcançar a Deus pela razão. Tá bom? Um outro cara, também racionalista, que vai discutir a questão da existência de Deus pela razão, é o Blaise Pascal. Tá? Contemporâneo de René Descartes, tá? E que escreve o livro chamado Pensamentos, que é uma obra póstuma. Nele, Pascal vai dizer o seguinte, olha, se tem uma coisa que Deus deu ao homem de forma digna, é a razão. A dignidade do homem consiste em pensar. Deus criou todas as criaturas. Deus criou todo o universo. Mas a capacidade de pensar, ele deu somente ao homem. Então a razão nos torna dignos. Só que veja que interessante. A razão, embora nos diferencie dos outros animais, ela é limitada. A razão, ela não nos deixa chegar no princípio e no fim de todas as coisas. Se nós tivéssemos uma razão total das coisas, nós seríamos Deus. A razão nos permite conhecer uma parte das coisas. A razão nos permite chegar a algo dentro do todo. O que já nos torna acima dos outros animais, porque os outros animais são totalmente instintivos. Então, nenhuma parte do todo os animais podem conhecer. O homem pode. Agora, vejam, se não é possível conhecer o todo, então não é possível conhecer Deus como um todo pela razão. E qual é, segundo Pascal, o elemento que vem em complemento à razão para nos aproximar de Deus? A fé. Entendam. O que Pascal está dizendo é o seguinte: entre Deus e o homem existe um vácuo, existe um espaço, existe uma distância. Esse vácuo
esse espaço, essa distância, ela não é preenchida pela razão. O limite do homem é a razão. Só que essa razão não chega em Deus. O homem só vai chegar em Deus por meio da fé. A fé é o complemento da razão. Veja que aqui ele está invertendo Santo Agostinho. Porque para Santo Agostinho, a razão é o complemento da fé. Para Pascal, não. Entre mim e Deus, existe a distância, que a razão não alcança. Por isso eu preciso da fé. Em um determinado momento, Pascal vai chamar isso de razão do coração. A fé é a razão do coração. Então, nesse sentido, ele está criticando Santo Tomás de Aquino e o próprio Descartes. Porque ele está falando, olha, beleza, a razão ela é fundamental. A razão é um meio, a razão é um caminho. Mas nós não conseguimos conhecer o Deus como um todo pela razão. A razão ela é limitada. Então, é necessário a fé para nos aproximar deste Deus. Tanto para Santo Tomás quanto para Descartes, a própria razão já nos aproxima de Deus. É claro que não nos aproxima de Deus como um todo, mas nos permite aproximar em uma parte de Deus. Para Pascal, não. E aí ele vai apresentar como meio, primeiro, aquilo que ele chama de argumento da aposta. E o que é o argumento da aposta? Pascal, ele desenvolve uma tese bem interessante. Ele fala o seguinte, olha, vamos aqui pensar em duas possibilidades. Duas possibilidades. A primeira, Deus existe. A segunda, Deus não existe. Vamos trabalhar com a possibilidade de que Deus não existe. Então, beleza. Deus não existe. O sujeito viveu a vida dele como se Deus existisse, praticou bem, viveu uma religião, seguiu dogmas dessa religião, a vida toda. Morreu e descobriu que Deus não existe. Esse sujeito vai ter perdido alguma coisa? Não, porque ele praticou bem. De repente, ele morreu e viu que Deus não existe. Beleza. Agora, vamos trabalhar com a ideia de que Deus, sim, existe. E o sujeito viveu a vida dele toda como se ele não existisse. Como se Deus não existisse. Negou a fé, se distanciou desse Deus, morreu e descobriu que ele existe. Esse sujeito vai ter perdido a eternidade. Então, entre a possibilidade de Deus não existir e Deus existir, eu prefiro apostar na existência de Deus. Porque se ele não existir, eu não vou ter perdido nada. Aí entra a fé. A fé em ter apostado a vida em Deus. Como um instrumento para se chegar em Deus. E um outro argumento que ele desenvolve é a razão do coração. A razão do coração, ou a fé, como eu falei há pouco, que é o equilíbrio. O homem, ele encontra equilíbrio em Deus. Nós somos, ao mesmo tempo, vontade e razão. A nossa vida é uma bagunça. A gente está toda hora num conflito interno. Nossa vida é esse conflito. Em que momento em que eu, Giovanni, vou encontrar um equilíbrio desses constantes conflitos? Na fé em Deus, na razão do coração. Eu não vou encontrar equilíbrio em outros elementos, vai dizer Pascal, que não seja em Deus. Deus é, a fé em Deus é a razão do coração. No período contemporâneo, outros dois filósofos vão nos ajudar a chegar ao conhecimento de Deus. Um deles é esse sujeito aqui, ó, Søren Kierkegaard, um dinamarquês do século XIX. Lembra que Descartes e Pascal estão no 17, tá? No século XVIII, a gente tem ali um distanciamento profundo do homem em relação a Deus por conta do movimento iluminista, tá? E aí a gente volta a refletir a existência de Deus no século XIX. E aí vai aparecer o Søren Kierkegaard. E o Kierkegaard, ele tem uma ideia que eu acho genial sobre a existência de Deus. O Kierkegaard, ele entende que o ser humano, ele é angústia. E ele é angústia porque nós estamos a todo tempo tendo que fazer escolhas. Perceba a sua vida. Você está toda hora tendo que fazer escolhas sobre alguma coisa. A vida do homem é escolhas, segundo Kierkegaard.
Nós passamos a vida tendo que escolher. Escolha, 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 escolha. E essa necessidade de escolha, ela vai sempre gerar em mim angústias. Agora, como que eu vou poder fazer escolhas boas? De que maneira as escolhas elas me levam para a felicidade? Trazem para mim um sentido para a vida. Para entender essa questão, o Kierkegaard, ele trabalha que o ser humano, ele de alguma maneira pode viver de três formas. A primeira, ele vai chamar de dimensão estética. Na dimensão estética, eu estou fazendo escolhas buscando o meu próprio prazer. Ou então eu tenho medo de fazer escolhas. Então eu vou escolher aquilo agora, porque aquilo vai me trazer um prazer do momento. Sem refletir as consequências que isso vai me trazer depois. Aqui eu vivo numa dimensão estética. Usando uma expressão que a gente costuma usar, ligo, foda-se, eu vou fazer pronto. Ah, mas pode dar um problema lá na frente. É agora. Para Kierkegaard, o indivíduo que vive numa dimensão estética, ele de alguma maneira vai se manter angustiado. Porque de alguma maneira essa escolha vai trazer nele um medo das consequências futuras. Então esse indivíduo, ele não está livre da angústia. As escolhas que você faz em meio à dimensão estética não livram você da angústia. Depois ele vai falar de uma segunda dimensão, que ele chama de dimensão ética. Na dimensão ética, eu assumo as minhas escolhas a partir daquilo que é certo ou que é errado. Ah, eu tenho que fazer isso. Mas muitas vezes aquilo que eu escolhi fazer não é o que eu queria. Não me faz feliz. Pensa, por exemplo, num menino que aos 18 anos vai prestar vestibular e que o sonho da vida dele é ser jogador de futebol. Mas os pais médicos o obrigam a fazer medicina. E aí ele assume a escolha de fazer medicina. Porque o que é certo é obedecer os pais. Será que esse menino ele vai se livrar da angústia? Tenho certeza que não. Tenho certeza absoluta que não. Não vai ser feliz. Nessas duas primeiras dimensões, Kierkegaard entende que nós não seremos felizes. Só há felicidade para Kierkegaard nessa terceira dimensão, que ele chama de dimensão religiosa. A dimensão religiosa, que do ponto de vista de Kierkegaard, é um salto na fé. É um salto na fé. Como assim salto na fé? Eu me abandono em Deus a tal ponto que eu entendo que em Deus eu vou fazer a escolha mais adequada. Mesmo que aquilo naquele momento pareça uma certa loucura, mesmo que aquilo naquele momento pareça alienação, mas o indivíduo ele tem tanta certeza de que a experiência dele de Deus vai dar a ele condições de fazer uma escolha adequada, que ele escolhe. É um salto na fé. O que Kierkegaard está dizendo aqui é que acreditar em Deus é viver numa dimensão religiosa. É abandonar-se em meio a essa situação caótica que é o mundo, sabendo que em Deus as escolhas elas serão as mais corretas. Ok? E por último, para a gente fechar essa série de aulas, eu apresento para vocês a William James, um filósofo da transição do século XIX para o século XX, e que ele entende que escolher acreditar em Deus ou não é uma questão vital. A relação do homem com Deus é resultado de uma escolha. O indivíduo, você que está acompanhando a aula aqui, você precisa escolher se você vai acreditar em Deus ou não. Ele parte da ideia de que crer ou não crer em Deus é uma questão vital. Como assim? Ele está falando, olha, você que está acompanhando a aula, você tem o direito de escolher se você quer acreditar em Deus ou não quer acreditar em Deus. Não há para como ficar no meio do caminho. Não é, por exemplo, como você escolher se você pula de um penhasco ou não. Pular de um penhasco ou não pular de um penhasco não é uma escolha vital. Porque você não tem duas opções no mesmo equilíbrio. Porque pular do penhasco é loucura. Então você só vai continuar vivendo se você não pular do penhasco. Isso não é questão vital. No inverno,
na temperatura de 0 graus, escolher sair para a rua de regata e bermuda não é uma questão vital. Porque um caminho não tem o mesmo equilíbrio que o outro. É claro que no inverno, em 0 graus, você vai sair para a rua cheio de blusa. Agora, acreditar em Deus, não. Porque para ele, acreditar ou não acreditar em Deus tem o mesmo nível. E o indivíduo ele não pode ter uma terceira via. Ou você acredita em Deus ou você não acredita em Deus. É inevitável. A crença em Deus ou o ateísmo, um dos dois caminhos não dá para evitar. Por exemplo, eu acredito em Deus. Então, eu não faço parte daqueles que não acreditam. Porque em algum momento de minha vida, eu decidi acreditar em Deus. Tenho amigos que não acreditam. Então, em algum momento da vida deles, eles decidiram não acreditar. É inevitável. E é vital por quê? Porque as duas opções têm o mesmo peso de importância. Lembrei dos exemplos que eu dei há pouco para vocês. E aí, ele vai fazer uma reflexão. Ele vai falar o seguinte: olha, nem sempre a escolha de acreditar ou não acreditar em Deus pode ser feita pela razão. Não. Não é uma decisão racional. De alguma maneira, eu posso fazer essa escolha pelo uso da emoção. Aquela pessoa, por exemplo, que está numa doença terminal, a vida inteira negou a Deus, mas devido à sua recuperação, ela decidiu acreditar em Deus. É emoção. Ou alguém que foi a um culto religioso, nunca acreditou, mas aí no meio do culto religioso começou a chorar, começou a rezar de uma maneira que ela não sabia, é resultado de uma emoção. O sujeito a vida toda foi intelectual, foi racional, racionalizou as coisas, e essa racionalidade o distanciou de Deus. De repente, se vê chorando, se vê cantando, se vê dançando, porque por meio da emoção chegou a Deus. E aí, William James vai terminar dizendo o seguinte: não é nem uma questão racional e nem irracional, é uma questão vital. E aí parte do indivíduo decidir se quer ou não acreditar em Deus. Beleza, gente? Então, espero que tenha ajudado vocês a compreender essa questão de Deus, tá? Fizemos um caminho longo aí, que acredito que a gente criou bastante repertório. Se você quiser continuar comigo, bora filosofar.